paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto aqui que fica em Abacuque, Abacuque, o profeta Abacuque, o profeta menor, capítulo 3, versículo número 17 em diante. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira é minta, e os campos não produzem mantimentos, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o profeta Abacuque, ele viveu ali por volta dos anos 600, 700 a.C. O profeta Abacuque foi um dos homens que foram levantados para alertar acerca do juízo de Deus ao povo de Judá. O interessante é que o reino do norte já havia sido subjugado pelos assírios no ano de 722, por conta da desobediência, por conta dos seus desvios de conduta. Deus sempre trabalhou, meus irmãos, dessa forma com a humanidade. Isso começou lá no Éden, quando Deus colocou Adão e Eva no Éden. Deus deu o quê? Uma ordem. E sempre tinha uma condição, se vocês precisam obedecer. O que Deus falou para Adão e Eva? De todas as árvores do jardim vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás. Porque se comeres, certamente morrerás. E a partir daí o pecado entrou no mundo e a humanidade passou a sofrer as consequências dos seus erros. Nós temos que chamar a atenção muito bem disso. Nós sofremos por conta dos nossos erros, da nossa desobediência. A verdade é essa. E Abacuque, ele vive nesse contexto. E Abacuque, ele fica angustiado e faz algumas perguntas para o Senhor. Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostra a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então, por que, Senhor, o Senhor está me dando esta visão? Por que, Senhor? Por que, Senhor? O questionamento de Abacuque é por quê? O Senhor vai usar uma nação, e ele questiona várias vezes ao Senhor por conta disso. O Senhor vai usar uma nação ímpia para subjugar o seu povo. Pessoas justas sendo punidas juntamente com pessoas injustas. Então ele começa a fazer alguns questionamentos. Eu queria chamar a atenção, a gente não vai aqui fazer uma exposição do livro de Abacuque, mas só para a gente ter uma ideia, que Abacuque, o questionamento de Abacuque aqui, ele não estava conseguindo entender o porquê do juízo, o porquê Deus permitindo tantas coisas acontecendo no meio do povo. Aí, quando o profeta ele entende que o povo estava sofrendo realmente por conta dos seus erros, o juízo de Deus veio sobre o povo, ele chega à conclusão de que não, mesmo ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, os produtos das oliveiras mintam, os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Ele está falando aqui justamente o contexto, o que aconteceu. O povo foi subjugado, foi levado todos os seus animais, seus campos foram destruídos, suas casas foram destruídas, o povo foi levado cativo, não sobrou nada. Israel ficou abandonado, só ficou alguns camponeses e passando fome, passando necessidade, porque ficaram sem animais, tudo destruído, eles tiveram que reconstruir tudo. Os que ficaram numa miséria. E os outros foram levados cativos. E o profeta vai dizer, mesmo que nós tenhamos perdido tudo, eu vou continuar glorificando o nome do Senhor.
O que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que as nossas ações têm consequências. As consequências aqui das ações do povo de Israel foi sofrimento. Quando a gente vai lá para Deuteronômio 28, Deuteronômio capítulo 28, a gente vê exatamente isso. A gente vê exatamente isso acontecendo em Deuteronômio capítulo 28. Que a gente vê Deus falando para o povo, se obedecer, vocês vão ser abençoados aqui, ó, versículo 20, capítulo 28 de Deuteronômio. Se atentares a ouvir a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus se exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito será tu na cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do seu ventre. Ele vem narrando várias bênçãos para aqueles que obedecerem. Mas aí tem as maldições para os que desobedecerem. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, maldito no teu cesto, na tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. Muitas das vezes, meus irmãos, nós queremos ser abençoados na desobediência. Eu não conheço nenhum personagem bíblico que foi abençoado na desobediência. A desobediência traz juízo de Deus. A desobediência traz dificuldade para as nossas vidas. Porque Deus é justo e Ele nos pune quando nós erramos, quando nós não confiamos nele e queremos seguir caminhos diferentes daquele que Ele tem proposto para a nossa vida. Deus nos dá uma ordem: obedeça, cumpra os meus mandamentos, siga os meus conselhos, e queremos seguir conselhos diferentes. O povo de Israel sofreu muito. A nação de Israel se dividiu por conta da desobediência. A nação de Israel foi levada cativa por conta da desobediência. A nação de Israel ficou 430 anos cativa por conta da desobediência. A nação de Israel ficou anos e anos no deserto por conta da desobediência. E eu e você, nós sofremos por conta da nossa desobediência. Ah, mas eu não sou desobediente e sofro. Claro, nós sofremos, sim. Nós sofremos até por conta da desobediência da nossa nação. Sabia disso? Nós vivemos no meio de uma nação perversa e nós acabamos sofrendo também porque nós vivemos nesse ambiente. Consequência da desobediência de Adão. Porque nós herdamos essa natureza pecaminosa de Adão. E nós até hoje sofremos por conta disso. Por isso é que Jesus nos orientou a vigiar e orar, porque o inimigo anda ao derredor. Paulo vai dizer, escrevendo aos Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, com o que está ao teu derredor, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O profeta Abacuque, no capítulo 3, ele vai dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que eu perca tudo, todavia eu glorificarei ao Senhor. Isso me lembra muito do apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 11, que ele vai dizer assim, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em tudo e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo vai ter um texto, acho que é em 1 Coríntios capítulo 4, que Paulo vai dizer que a minha leve e momentânea tribulação produz em mim um peso de poder e glória acima de qualquer comparação. Porque eu não atento para as coisas que se veem, mas sim para as coisas que não se veem. Porque as que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. E o profeta Abacuque, depois de tanto questionamento, por que o justo sendo punido pelo injusto? Por que tanto sofrimento? Por que tanta escassez? Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Ele vai dizer, Deus vai responder para ele, por conta da desobediência. Nós sofremos por conta da nossa desobediência.
É por isso que a Bíblia vai dizer, ó, quem é santo, Jesus nos orientando vai dizer, quem é santo, santifique-se mais. Nós precisamos o tempo todo estar nesse processo aí de santificação, de união com Deus, de estar cada vez mais nos aproximando. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós naturalmente nos afastamos do pecado. Nós nos afastamos da desobediência. Nós nos afastamos da rebeldia. Porque a rebeldia traz consequências gravíssimas para as nossas vidas. Não vai achando que nós vamos pecar e vai ficar por isso mesmo, não. Não vai achando que nós vamos pecar e as coisas vão ficar como... Né? Às vezes nós olhamos, né? Tem até um texto de Provérbios que o autor vai dizer que nós não podemos ficar triste, né, com a prosperidade do ímpio. Às vezes, aparentemente, parece que o ímpio é próspero, mas prosperidade não significa que ele é feliz. Prosperidade não significa que ele tem paz, porque a maior riqueza do homem é paz com Deus e com os homens. E tem muita gente com muito dinheiro, muita gente próspero financeiramente não tem paz, porque não tem comunhão com o Senhor. Vive sofrendo as consequências. Vive sofrendo as consequências do seu distanciamento de Deus. Nós precisamos nos aproximar. Nós precisamos entender, fazer como o profeta Abacuque. Ainda que eu passe necessidade, ainda que eu esteja sofrendo, ainda que eu esteja passando por lutas, desemprego, enchentes, perdi tudo, como aquele povo lá de Minas. Quantas pessoas não perderam suas casas? Né? Eu tenho certeza que muitas delas ali são cristãos, né? São servos do Senhor. E muitos, mesmo diante das percas, estão crendo que Deus proverá. E Deus tem provido as necessidades daquele povo. Deus tem levantado pessoas para ajudar aquele povo ali em Minas. Deus tem levantado os governantes também para ajudar. Deus levanta, Deus usa até o ímpio para abençoar o justo. E é assim que Deus faz. O que nós precisamos fazer é fazer como o profeta Abacuque. Ainda que eu esteja passando por lutas, por dificuldades, como diz o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos abençoe, nos dê esse entendimento que o profeta Abacuque teve aqui no final do seu livro, e entendeu que diante da escassez, diante da luta, ele não tem nada que questionar a Deus, ele tem que glorificar ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Nós temos que glorificar o Senhor por ter morrido na cruz e nos dado a salvação. Nós temos que glorificar o Senhor porque Ele teve misericórdia de nós, desceu à terra, viveu entre os homens, foi crucificado, morto, ressuscitou ao terceiro dia para que eu e você tivéssemos acesso a salvação. Glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Fiquem na paz.